O anjo vai dizer para Maria, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E aqui, irmãos, a gente consegue entender de forma bem clara, porque o nascimento de Jesus já fora predito desde o profeta Isaías, foi quem mais falou acerca da vinda do Messias. Então, o nascimento de Jesus, quando acontece para cumprir todas as profecias, toda a palavra que fora proclamada e profetizada. Então, a vinda e chegada de Jesus é um milagre da vida. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então esse é o grande milagre, ou o primeiro milagre do Natal. O cumprimento das profecias de que o Messias estava chegando, estava vindo. E o milagre fica maior ainda, porque é um nascimento virginal. Um milagre que a gente só pode realmente acreditar através da fé. Maria se surpreende quando ouve o anúncio e diz, mas como será? E que milagre, irmãos! A mulher ficar grávida e depois continuar virgem. É ou não é milagre? Fale para a pessoa que está ao seu lado. É milagre. Só Deus pode fazer milagres. Numa família. Então não desista não se a sua família está vivendo uma situação difícil, já no final do ano. Somente Deus possibilita milagres para que eles aconteçam. E o milagre é tão grande que Zacarias e Isabel já eram idosos, bem avançados, mas não eram pais. E o Senhor falou com eles. Eu ouvi a sua oração. Vocês estavam me servindo lá no santuário, cumprindo o seu sacerdócio. Deus é um Deus que sempre vai nos surpreender. É por isso que Davi fala assim, por isso todo ser que respira deve louvar ao Senhor. E chegando mais um final de ano, e lembrando que nós estamos vivos, a gente precisa dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor nos possibilita a vida. Talvez tendo passado ao longo do ano por enfermidades, por perdas, mas só de sobreviver, irmão, já é motivo de muita gratidão, amém? Quem está grato aqui ao Senhor? Para dizer assim, viver é um milagre de Deus. Fale para alguém que está ao seu lado, viver é um milagre de Deus. Mas o milagre não para por aqui, irmãos. A Bíblia diz que no nascimento de Jesus, houve milagre na natureza. Olha que coisa linda. Capítulo 2 de Mateus, versículos 7 e 8. Capítulo 2 de Mateus, capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 7 e verso 8. E ela deu à luz o seu primogênito, enfaixou-o, deitou numa manjedoura, porque ali não havia lugar para eles na hospedaria. E o texto vai dizer assim, meus irmãos, havia naquela região pastores que viviam nos campos, guardavam o seu rebanho, e um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória de Deus brilhou ao redor deles, e eles ficaram tomados de grande temor. Até a natureza sentiu a presença do Criador, irmãos. Algo glorioso que está chegando, que está vindo. Como nós cantamos, o céu desceu. Veio à terra a presença do Criador. E conhecendo a história do Natal, nós vamos perceber que até os astros dos céus, os animais da terra, perceberam que havia algo sobrenatural. Deus pode fazer o ordinário? Pode. Mas ele é especialista em fazer o sobrenatural, o extraordinário. A Bíblia diz que aqueles magos vão seguir uma estrela.
Aquela estrela vai conduzir e vai pousar exatamente sobre o lugar onde estão os pais de Jesus. A manifestação de Deus alcança também a natureza, e é um grande milagre. Por isso, a sua palavra diz assim, e é importante para a gente perceber isso, né, nesta época de Natal, para que aconteça não só milagres na natureza, mas aconteça milagres na nossa casa, na nossa família e nos relacionamentos. Amém? A ardente expectativa da criação está aguardando a revelação dos filhos de Deus. Então a natureza também é um milagre no Natal. Amém? Mas é um milagre na família. Mateus capítulo de número 1, versos do 1 e também depois o 25, fala sobre a genealogia, e lá no 25 diz assim, contudo, José não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então a família é um lugar ideal para a presença de Deus no mundo, e Deus escolhe um casal. Isso é bênção demais. Para que esse casal sejam protagonistas para trazerem Cristo ao mundo. Deus sempre vai escolher uma família. Amém? Amém? Diga para alguém que está ao seu lado, Deus escolheu a sua família. Mas foi um casal especial para acolher o menino Jesus. E olha os detalhes do Senhor. Ele escolheu José e Maria por quê? Porque Jesus era chamado de filho de Davi. Então teria que ser descendência da família de Davi, tanto da parte de José, o pai adotivo, como da parte de Maria. E porque José acreditou em milagres, lembra? Que ele resolveu pensar no assunto, não querendo expor a vergonha pública, ele decide pensar no assunto, se afasta, sem que ninguém soubesse. Aí vem o Senhor e fala ao seu coração. Quando o Senhor vem e fala ao seu coração, e diz assim, não fique preocupado não, ela não traiu você não. Imagine se fosse hoje, hein, gente? Nem pensava, né? Ela não te traiu não. O que foi gerado nela é do Espírito Santo. E a gente fica assim, mas como que é isso? Gosto da bispa Sônia Hernandes, que diz assim, milagre não se explica, milagre se vive. Quando o Senhor fala, irmãos, nosso coração descansa. Contudo, José não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus. É muito bom Deus falar. Quando Deus fala, nós descansamos, apazigua tudo. Por isso o Salmo 46 diz assim, aquietai-vos. Fale para alguém que está ao seu lado. Aquietai-vos e saber que Ele é Deus. Pode se aquietar, pode descansar. E essa família aqui que recebeu Cristo precisou viver milagres. Porque o Herodes decretou a matança. Herodes decretou que os meninos fossem mortos e se matassem. Mas Deus é tão lindo. Esses dias a gente estava na escola de profetas e o pastor, o bispo J.B. Carvalho, ele convidou o Bené Gomes, aquele que canta, quem pode livrar como o Senhor? E ele cantou. E o povo voou, 2.000 pessoas, né? Voaram, porque é uma canção belíssima. Quem pode livrar como o Senhor? Esse casal experimentou isso, José e Maria, porque o Senhor falava com José em sonhos. E eu quero dizer para você que Deus fala conosco em sonhos. E falando com José em sonhos para falar sobre a gravidez de Maria, falou com José em sonhos para que ele pudesse fugir com a criança, falou com José em sonhos para dizer assim, não vá por esse caminho, vá por esse outro caminho, falou com ele em sonhos de novo para dizer, agora você pode voltar, porque quem atentava contra a vida do menino já morreu. Deus fala com a gente em sonhos. Fala isso para alguém que está ao seu lado, olha. Por isso que é importante, antes de dormir, a gente não vê muita... sabe, aqueles filmes de ação, aquela coisa pesada, senão a gente dorme com a mente perturbada. Por isso que Davi falou assim, em paz eu vou me deitar e logo pegar no sono, porque aí o Senhor vem e se revela.
Mas o nascimento de Jesus também trouxe um milagre social, gente. Mas por que o milagre social? O contexto político do tempo do nascimento de Jesus foi bem conturbado. Herodes, ele era maligno. Herodes era um ditador, usurpava do trono judeu. Então, ele decreta que deveria acontecer um censo. Mas Deus é tão lindo, irmãos, que ele escolheu o lugar certo para Jesus nascer e na hora certa. Viram que eles não tinham um lugar onde hospedar a criança? Deus é perfeito. E aí os reis magos foram chamados por Herodes. Não era uma visita ou para uma visita diplomática. Ele estava preocupado porque estava se anunciando que tinha nascido um novo rei. Ele se sente ameaçado. Ele temia o surgimento de um novo rei. E eu diria de um rei legítimo que iria destroná-lo. E aí, o que ele faz, irmãos? Olha o poder da política, hein? Ele manchou o reino dele com sangue de inocentes. E ele provocou um dos maiores morticínios da história. Ele fez um decreto para que se matasse as crianças. Então, neste contexto, o nascimento de Jesus também foi um milagre. Sobreviver no meio de tanta injustiça era um milagre de Deus. Por isso que eu disse que a gente tem que agradecer, irmãos, porque nós sobrevivemos no mundo caído. Isso é um grande milagre. Amém? Por isso que ele manda as suas escoltas, bondade, misericórdia, me seguirão, te seguirão todos os dias da nossa vida. Então, sobreviver num ambiente de injustiça é um milagre. E a Bíblia diz assim que o rei Herodes, ele sentiu-se alarmado com aquela notícia. Ele e toda Jerusalém, porque o anúncio foi avisado, olha, nasceu o Salvador, nasceu o Senhor. Mas a gente precisa entender isso, irmãos, que o reino de Deus é um milagre para o mundo. Amém? O reino de Deus é um grande milagre para o mundo. Agora, um outro milagre no nascimento de Jesus é um milagre, eu diria assim, econômico. O que tem a ver, pastor? Vamos ver na palavra, Mateus capítulo 2, versículo 11. A Bíblia diz que quando os magos o foram visitar, eles entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. E o que eles fazem? Abrem os seus tesouros e eles trazem suas ofertas. Quais eram as ofertas? Ouro, incenso, mirra. Eu queria que você dissesse para alguém, Deus é um Deus que provê. Irmãos, a família de Jesus era pobre. E eles podiam ofertar no máximo 2 pombinhos. No máximo. Pela vida de Jesus. Então Deus, por sua provisão, ele mandou os reis magos. A gente costuma dizer assim, quando Deus manda, até o diabo obedece. Eles levaram ouro para servir de sustento. Eles levam ouro. Estes eram presentes comuns para um recém-nascido na época. O incenso era usado para espantar moscas. Olha como Deus é lindo, irmãos. E prover tudo para um filho dele. Você pode dizer, Deus, obrigado. O Senhor provê todas as coisas. A mirra era para proteger a pele do bebê. Uau! Deus é lindo. A família de Jesus foi mantida por um milagre.
Senhor, eu quero que a minha família seja mantida nessa terra pelo teu milagre. E eu quero te louvar porque a minha família é um grande milagre. A Bíblia diz que foi eles mantido por um milagre, porque eles tiveram que fugir para o Egito. De lá diz a palavra que eles vão viver lá no Egito até voltarem para Nazaré. Então, irmãos, desde aquele tempo, famílias lutam e têm muitas dificuldades. Mas com a graça de Deus nós conseguimos vencer. Quem confia no Senhor sempre vai receber toda sorte de provisão. Toda sorte de provisão. Diga para alguém que está ao seu lado assim: não te faltará nada. Nem na sua casa, nem para a sua família. E por fim, mais um grande milagre do nascimento de Jesus é que fora um milagre profético. Por que profético? Capítulo 1, verso 22 de Mateus 1. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. O evangelista Mateus, que escreveu esse evangelho aqui, irmãos, declarou por 5 vezes que tudo o que aconteceu no nascimento de Jesus é para que se cumprisse as profecias. Todos os relatos acerca da vida de Jesus eram para cumprir o que os profetas anunciaram. E nós lemos que Jesus é o cumprimento da palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então Deus tem promessas para cumprir na minha vida. E Deus tem promessas para cumprir na sua vida. Ronaldo acabou de testemunhar. Cadê ele? Ele falou assim, ele prometeu, eu esqueci, deixei de lado, mas ele me lembrou que ele não se esquece. Amém? Deus é fiel, meus irmãos. Então nós precisamos acreditar que toda a palavra do Senhor que um dia for liberada sobre a nossa vida, elas continuam valendo. Diga para alguém que está ao seu lado, continua valendo. Está valendo. Agora aponte o dedo assim e fale assim, olha, Deus tem propósito. Deus tem propósito na sua vida. E o propósito dele é maravilhoso. Os planos dele são perfeitos. E eu leio na sua palavra, no Salmos de número 40, o versículo de número 7. Então disse eu, eis aqui estou, Senhor. No rolo do teu livro está escrito a meu respeito. O Senhor tem a minha vida diante de ti. O Senhor tem planos superiores para a minha vida, e eles se cumprirão. Então, se você é filho de Deus, tem promessa para a sua vida. E se você ainda não se converteu, Jesus é o milagre que você precisa. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, precisa fazê-lo. E essa é uma grande oportunidade nessa noite, que a gente já está cantando, como espero o dia. Você também tem que esperar um dia. Mas eu estou meio afastado, não estou congregando tanto, eu estou meio assim, desigrejado. Então você é um desviado. Desigrejado é desviado. Não tem outra coisa para te falar, não. Então nós que estamos aqui precisamos entender isso, irmãos, que a nossa vida é um milagre de Deus. Então quando Jesus vem ao mundo, ele vem para realizar maravilhas. Por isso ele fala assim, esses sinais também vão seguir os que creem. Mas, mais difícil, Jesus já fez, que foi vir ao mundo. Viver aqui como nós, na sua humanidade. Mas a Bíblia diz que ele morreu. E ele ressuscitou por amor a todos nós. Dívida paga, ele é a justiça de Deus, ele é a propiciação pelos nossos pecados e pelos do mundo inteiro. Por isso que eu estou insistindo, se você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, o maior presente que a gente pode te dar no mês de dezembro é que você o receba. Receba o presente de Deus para a sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele mandou o presente dele, o Filho dele, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não é somente no Natal que a gente proclama milagres, mas em todo o tempo. Todo o tempo é oportuno para a gente refletir sobre esses milagres que Deus realiza na vida, na família, no cenário econômico, no cenário político. Então a gente percebe que este Natal apresentado pela palavra de Deus e não pelo comércio está mostrando para todos nós que Natal é um tempo de milagres. Um tempo de milagres. Muito mais do que fazer troca de presentes, amigo oculto, invisível. É um tempo de milagres. Talvez o maior milagre para você nessa noite que veio aqui é você dizer: eu estava andando errado. Os meus caminhos estavam tortuosos. Eu estava andando errante. Mas o Jesus que foi anunciado aqui nessa noite, Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele quer me guiar pelas veredas da justiça por amor do Senhor. Então pense nisso nessa noite. Receba Ele como Senhor e Salvador. Queria que você ficasse de pé agora no seu lugar. Eu quero clamar, pedir aqui que venham também os nossos pastores, venham os pastores presentes, aleluia, venham nos ajudar aqui. Enquanto eles estão vindo, eu queria que você fechasse os seus olhos aí no seu lugar. A Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. A Bíblia diz assim: confie nele, mas Ele fará. Amém? Feche seus olhos. Eu gostaria de saber se há alguém que nessa noite entendeu que Deus tem um plano. Esse plano continua de pé, porque Ele não pode falhar. Ele não pode ser tido como mentiroso, como alguém que promete e não cumpre. Sua palavra nos diz assim que é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Alguém que nessa noite gostaria de tomar a decisão da sua vida, entendendo que Jesus é o plano melhor, é o plano de Deus, entendendo que você não pode viver de qualquer forma, mas constrangido por Deus e pela sua palavra, você quer tomar um passo de fé e ter uma decisão mais importante nesta noite, de recebê-lo, de dar a sua vida a Cristo e viver para Cristo. Alguém no nosso meio que quer fazer essa decisão, aí onde você está mesmo, você pode dar um sinal assim com a sua mão direita. Você vai, com este gesto, você está dizendo: eu quero receber, eu recebo Cristo, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador. Mais alguém está levantando a sua mão? Mais alguém está decidindo? Aonde? Atrás. Muito bem, você que levantou a sua mão, vem aqui rapidinho, vem aqui à frente, vou orar com você. Receba este milagre da vida, este milagre do Cristo para você. Vem aqui, em nome de Jesus. Glória ao Príncipe da Paz. Vem, aleluia, glória. Mais alguém, venha, é hoje, glória a Deus. Fica aqui, aleluia. Vem cá, hoje é dia de colheita. Fala para mim o seu nome. Silvana, vem cá. Seu nome? Ana e a Kathleen. Muito bem. Vocês são preciosos. Nós amamos vocês. Muito mais do que o nosso amor de igreja, Deus amou vocês primeiro. Por causa do amor dele, quando a gente ama, a gente dá presentes. Ele mandou o Filho para abraçar vocês nessa noite, para dizer que vocês são preciosas, que agora vocês vão ser parte do livro da vida,
Vocês vão repetir comigo a salvação em voz alta. Igreja, estende as suas mãos. Vocês vão falar assim: Senhor Jesus, nessa noite tão especial, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Eu aceito o presente que Deus me deu. Por favor, vai lá, a oração continua, por favor. Perdoa os meus pecados. Escreve, Senhor, meu nome no livro da vida. Pastores, orem, abracem elas. Pai, nós abençoamos essas vidas preciosas. Obrigado, porque elas estão recebendo o Salvador, recebendo a salvação. Pai, escreve os seus nomes no livro da vida. Oh Jesus, que uma alegria do céu encha e preencha os seus corações. Nós as abençoamos essa noite como igreja, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Isaías 9, aleluia. A igreja está celebrando, aplaudindo o Senhor, glorificando a Deus.